Boa tarde. Começa agora o Conexões Especial de hoje. Os nossos principais assuntos são a importância do diagnóstico precoce no tratamento de doenças raras e o aumento dos casos de abuso infantil no Brasil. E claro, como hoje é sexta, temos dicas culturais para o seu final de semana. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara com cabelos e olhos castanhos. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa, que faz a interpretação para Libras no estúdio e se identifica como um homem branco, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Atrás de nós está o cenário, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também é uma tela bem no centro, onde agora está o nome do Conexões. E a gente começa o programa com informações nacionais. Depois de 2 anos em queda, a produção científica brasileira voltou a crescer em 2024, com a publicação de mais de 73 mil artigos. Esse número representa um avanço de mais de 4% em comparação ao ano anterior, 2023. Esses dados são do relatório publicado pela editora científica Elsevier, em parceria com a agência de notícias Bori. Apesar disso, a ciência brasileira ainda precisa aumentar a produtividade para recuperar o patamar anterior às quedas. Em 2021, foram mais de 82 mil artigos científicos publicados. E o levantamento também mostra um aumento expressivo na quantidade de pesquisadores brasileiros que publicaram artigos na última década. Em 2004, eram 205 autores a cada 1 milhão de habitantes. Já em 2024, essa proporção quase quintuplicou e foi para 932 autores por milhão. O relatório foi feito a partir da Scopus, que é a maior base de dados de literatura científica revisada por pares em todo o mundo. Ela inclui mais de 100 milhões de publicações editadas por cerca de 7 mil editoras, nas áreas de ciência, tecnologia, medicina, ciências sociais, artes e humanidades. E mudando de assunto, pelo menos 10% dos agentes penitenciários do país já tiveram um diagnóstico de depressão. É o que aponta uma pesquisa feita com 22.700 profissionais entre 2022 e 2024. O levantamento mostra ainda que 20% dos entrevistados relataram transtorno de ansiedade e 4% transtorno do pânico. O estudo foi realizado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, em parceria com a Fiocruz. Ela destaca os impactos do ritmo intenso de trabalho. Mesmo com os desafios, mais de 75% dos servidores dizem estar satisfeitos com a função, mas a maioria afirma não se sentir reconhecida pela sociedade. Entre as doenças físicas mais citadas estão hipertensão, obesidade e problemas ortopédicos. Diante dos dados, o governo federal defende a criação de políticas urgentes de cuidado e valorização da categoria. E ainda falando sobre saúde, as doenças raras são condições que afetam 65 pessoas a cada 100 mil habitantes aqui no Brasil. E o diagnóstico dessas enfermidades pouco conhecidas pode demorar anos e prejudicar o manejo dos sintomas. Veja mais informações na reportagem da TV Feira. Antes da doença, Dona Graça Maria levava uma vida comum, mas aos 50 anos, tudo começou a mudar. O envelhecimento precoce e o surgimento de crises no rosto acenderam o alerta de que algo não ia bem. Foi difícil porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Eu comecei com envelhecimento precoce, eu sou gêmea univitelina, minha irmã
na mesma idade, no mesmo processo de idade, ela não apresentava os mesmos sinais. E isso foi agravando. Em seguida, isso quando eu completei 50 anos. Em seguida, veio a primeira crise de angioedema. Depois de anos de consultas e diagnósticos equivocados, veio a confirmação. Dona Graça tem angioedema hereditário. A doença rara e sem cura provoca inchaços súbitos e dolorosos em diferentes partes do corpo. Uma dermatologista que, ao me observar, ela disse: Graça, você tem uma doença rara, chama-se Kutzlacha. Eu digo: doutora, o que é isso? É uma doença rara, não tem cura. E por que ela tinha tanta certeza? Porque ela estagiou, ela fez residência no Hospital das Clínicas em São Paulo nessa área. Fez biópsia de pele, ficou compatível e a partir desse diagnóstico é que eu parti para o exame genético. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma doença é considerada rara quando ela afeta até 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. No mundo, cerca de 480 milhões de cidadãos convivem com algum tipo de enfermidade rara. Apesar de terem muitos avanços nesse sentido, não são todas as doenças que ainda são, de alguma maneira, identificadas, né? Lembrar que nem todas as doenças raras são genéticas, 80% das doenças raras são genéticas, mas nem todas são. Mas o grande avanço que teve nessa área foi justamente a possibilidade de se avaliar geneticamente, identificar aquele determinado gene, aquela determinada variante que causa aqueles sinais, aqueles sintomas né, que fazem com que o paciente seja classificado dentro ser portador dessa doença rara. Bom, e mudando de assunto novamente, 4 em cada 10 idosos já caíram em golpes e fraudes financeiras. Quase metade deles sofreu ao menos uma tentativa recente. É isso que mostra uma pesquisa realizada em parceria com a Silverguard e o Instituto Opinion Box. Essas fraudes, geram danos que vão além do prejuízo financeiro. Os entrevistados relatam sentirem frustração, raiva, vergonha e também impactos na saúde, como ansiedade e insônia. Para falar mais sobre essa situação das fraudes cometidas contra os idosos e também dicas para evitar ser uma nova vítima, a gente conversa agora com a advogada, a Paula Alexandrina, que aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, tudo bem com a senhora? Seja muito bem-vinda. Peço que para a gente começar, a senhora se descreva para o nosso público cego de baixa visão. Boa tarde, todo o público do Conexões. Eu sou Paula Alexandrina, uma mulher parda, de cabelos castanhos, abaixo dos ombros e de olhos também castanhos. Bom, para a gente começar, doutora, quais são as principais fraudes que atingem os idosos? A gente sabe que tem muita gente que às vezes acaba tendo, por exemplo, um empréstimo consignado no nome sem ter pedido. Tem pessoas que caem em fraudes por causa de redes sociais, Conta pra gente. Então, são várias as fraudes às quais os idosos eles estão sendo vítimas, Como os idosos eles são hipervulneráveis, eles estão numa fase da vida onde muitas vezes eles têm um isolamento social, um isolamento da família, um isolamento relacionado ao trabalho, acaba que eles são mais vulneráveis a isso. Então, os golpes são muitos. Aí eu posso citar o golpe do falso amor. Uma pessoa ali identifica aquele idoso por uma rede social, ali ele inicia um falso relacionamento com esse idoso, se aproveitando dessa vulnerabilidade dele de sentimentos. Nós podemos também citar o golpe da falsa central, que é aquela em que o golpista ele entra em contato com esse idoso por telefone, geralmente, e se identifica como se fosse alguém de um órgão público ou de uma instituição financeira. Ali ele solicita senhas com alguma desculpa relacionada, por exemplo, a uma atualização de cadastro, tem acesso ali à conta do idoso e aí vem a fraude. Nós podemos citar também, é muito comum a fraude do empréstimo consignado. Muitas vezes os documentos desse idoso fazem parte do banco de dados de uma instituição financeira a qual ele fez alguma outra transação anteriormente, e os golpistas, que muitas vezes estão até interligados com algum servidor, algum trabalhador, algum funcionário ali daquele banco,
simulam ali com aqueles documentos um empréstimo que não foi solicitado. Então, nós podemos citar esses vários tipos de golpes, dentre outros. Bom, doutora, e o que fazer para evitar ser vítima, né? Se a gente estiver falando agora com os idosos de casa, com os familiares também, é necessário que os familiares fiquem mais atentos aos idosos, tanto ao uso de redes sociais, quanto também às questões bancárias e financeiras desse idoso, para evitar que ele seja vítima? Exatamente, eu penso que é exatamente o que nós estamos proporcionando a eles hoje, que é a informação, é o primeiro passo, ou seja, nós temos que levar aos nossos idosos essa informação, dessa vulnerabilidade desses canais, dessas informações, para que eles não identifiquem senhas, documentos, ou que eles não passem a acreditar rapidamente naquele contato que ele tem, seja por telefone, seja por rede social. Quando isso acontecer, que ele procure algum familiar e procure saber da veracidade desse canal de comunicação. E também é muito importante, nós temos duas medidas que podem ser bastante efetivas para fazer com que essa possibilidade de golpe ela diminua. Nós temos hoje uma ferramenta do Banco Central que se chama BC Protege, onde com os seus dados, com os seus documentos, você informa ao Banco Central que você não deixa os seus dados abertos para abertura de qualquer conta ou de qualquer contratação sem que haja ali uma aprovação sua por aquele sistema do Banco Central. Ou seja, você passa essa vontade sua de fechar, vamos dizer assim, as portas dos seus dados cadastrais para que os bancos abram qualquer crédito com o seu nome. Então, isso vai ser uma ferramenta muito importante, porque essa conta do idoso, esses dados dos idosos não vão ficar vulneráveis. Outra ferramenta importantíssima é que a família procure o INSS, pode ser pela conta Meu INSS, através do gov.br, pode ser presencialmente numa agência do INSS, após ligar para 135 e fazer o agendamento, onde vai ser informado no sistema do INSS que não está, que aquele benefício do idoso não está apto a empréstimos consignados. Então, essas 3 ferramentas eu penso que podem aí resguardar os idosos desses golpes. A gente acabou de conversar com a advogada Paula Alexandrina sobre esses golpes e fraudes contra idosos. Muito obrigada pela sua presença, boa tarde para você. Que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Bom, e para finalizar esse bloco, mais uma informação importante. O número de denúncias sobre abuso infantil aumentou quase 200% em 4 anos aqui no Brasil. Por trás das estatísticas estão histórias marcadas pela dor, pelo silêncio e pela coragem de quem decide romper o medo. Na reportagem de Jéssica Campos, também da TV Feira, a emissora afiliada da rede de comunicação, da rede pública de comunicação, você vai poder conferir um pouco sobre a importância de proteger as crianças desses crimes. A dor de quem carrega as marcas do abuso vai muito além do tempo. Desde os 7 anos, essa mulher, que terá a identidade preservada, foi vítima de violência sexual. Hoje, já adulta e mãe, ela ainda enfrenta os traumas do passado e transforma a dor em proteção aos filhos. Hoje a gente não está livre, pai, ele pode ser um abusador. Principalmente mulheres que são separadas e que muitas vezes a gente não sabe como é o convívio do lado de lá. A gente sabe como é o nosso convívio do lado de cá. Mas que a gente também lembre que não é só meninas que são abusadas. Meninos também podem ser abusados por homens e por mulheres. Casos como esse são mais comuns do que se imagina.
Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, as denúncias de abuso sexual e exploração contra crianças e adolescentes cresceram 195% em 4 anos, saltando de 6.380 em 2020 para 18.826 em 2024. A maioria dos casos acontecem dentro de casa e os agressores quase sempre são pessoas próximas à vítima. Em uma manhã, eu acordei com o caseiro da casa, né, da minha mãe, fazendo sexo oral em mim. Aquilo eu fiquei em choque, acordei e me deparei com aquela cena. E aí ele fez a expressão, né, que era para eu ficar em silêncio, que não era para chamar ninguém. Quando eu achei que eu tinha me libertado, nesse mesmo tempo, dessa idade que eu estava, de 7 para 8 anos, aconteceu também um outro episódio. Era filho de uma amiga da minha mãe, mais velha do que eu, e ele também tentou manter relação comigo. Na época eu não tinha nem noção do que era. Aí houve também um abuso por parte do meu irmão afetivo, do meu irmão de criação. Apesar de pouco falado, o abuso sexual infantil ainda é uma das formas mais graves de violência. Segundo a Polícia Civil, o silêncio e o medo das vítimas dificultam as denúncias e tornam essencial o papel das famílias na prevenção. O agressor, em geral, ele confia que ela não vai falar, que ela não entende aquele ato. E, de fato, é com o passar do tempo que ela começa a perceber que foi vítima de um abuso. E isso tem aumentado. Eu não sei se são as pessoas que têm denunciado mais, mas o fato é que nós temos um número aqui na Delegacia de Atendimento ao Menor Infrator, que eu tenho muito mais adolescentes e crianças vítimas do que propriamente infratores. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e volta com informações sobre saúde e também dicas culturais para o seu final de semana. Estamos de volta com conexões dessa primeira sexta de 2026. O assunto de novo é saúde. O SUS, Sistema Único de Saúde, oferece gratuitamente as práticas integrativas e complementares em saúde, que incluem mais de 29 procedimentos, como acupuntura, yoga, meditação, homeopatia e também dança circular e terapia comunitária. Aqui em Goiás, existe um centro especializado nesse tipo de cuidado. Os estudantes de jornalismo da UFG te contam mais sobre isso. Você sabia que o estado de Goiás possui um dos principais centros de medicina integrativa do Brasil? O CREMIC, Centro Estadual de Referência em Medicina Integrativa e Complementar, é responsável pela realização de 15 das 29 práticas terapêuticas integrativas reconhecidas pelo SUS. Entre as principais práticas promovidas pelo CREMIC estão meditação, auriculoterapia, ayurveda, reiki, terapia de florais, nutrição e práticas corporais na medicina tradicional chinesa. E a forma de acesso da população às nossas práticas é por meio do sistema de regulação. A pessoa deve procurar um posto de saúde, uma unidade de saúde básica mais próxima da sua residência, se consultar com o médico e ele fará o encaminhamento dessa pessoa para a nossa unidade. A Terapia Comunitária Integrativa, ou TCI, promovida no CREMIC, é uma das ferramentas da unidade para o tratamento de angústias e sofrimentos. Ela consiste na participação de membros da comunidade para o compartilhamento de suas vivências, fazendo com que seja construída uma rede de apoio e solidariedade. Na TCI, as pessoas conseguem partilhar suas angústias e sofrimentos, bem como adquirir estratégias de vivências e enfrentamentos das dores do viver. O CREMIC se localiza no Jardim Santo Antônio, esquina entre a Rua 26 e a rodovia BR-153, quilômetro 8. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 18 horas, com a exceção dos finais de semana e feriados. Fica aí a dica então, para quem quer buscar o tratamento com essas terapias integrativas.
E uma dica também importante para as mulheres que estão grávidas. A vacina que protege contra o VSR, o vírus sincincial respiratório, está disponível para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. E essa vacina é aplicada em mais de 60 salas de vacinação, distribuídas por todas as regiões aqui de Goiânia. O vírus VSR é o principal causador de bronquiolite em recém-nascidos. E a Secretaria de Saúde orienta que a vacina seja administrada até 15 dias antes do parto e que as gestantes recebam uma dose a cada nova gestação. O imunizante da Pfizer tem eficácia comprovada de 81% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas pelo VSR em bebês. Bem, para encerrar o nosso programa dessa sexta-feira, é claro que a gente tem dicas culturais para o seu final de semana. Acompanhe! Olá! Chegamos a mais uma agenda cultural. E aqui o ano muda, mas permanecemos com você trazendo dicas para se divertir nesse final de semana. Mas antes de conferir a programação, deixe-me apresentar. Eu sou a Sara Souza, uma mulher negra de cabelos trançados longos e castanhos e olhos também castanhos. E para começar a nossa agenda, a exposição Arquétipos do Tolentino está aberta à visitação até o dia 30 de janeiro, na Galeria de Vidro do Centro Cultural da UFG. São 15 pinturas inéditas de acrílico sobre tela. A visitação é gratuita e aberta para todo o público. Para quem ama o sertão goiano, a exposição O Sertão é o Nosso Centro está aberta no Centro Cultural Octon Marques. Instalações, pinturas, vídeos e objetos artísticos traduzem experiências sensíveis do cotidiano, da cultura e da ancestralidade. A entrada é gratuita e a temporada de visitação termina apenas no dia 1º de fevereiro. Já que estamos falando das origens, nada melhor do que enaltecer a ancestralidade brasileira. A Vila Cultural Cora Coralina recebe a exposição Caboclada Encruzilhada Afro-Ameríndia, uma experiência artística e sensorial que segue até o dia 30 de janeiro. A exposição propõe uma travessia estética entre corpo, imagem e território, a partir das poéticas caboclas. O espaço funciona todos os dias da semana, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, com entrada gratuita. Essa foi a agenda de hoje e eu deixo vocês por aqui. Que 2026 seja um ano cheio de novidades para nós. Até mais! E é isso mesmo que o Conexões deseja para todo mundo, né? Muitas novidades positivas nesse ano que se inicia agora. Se você quiser fazer parte do nosso programa, é só mandar uma mensagem no 62991811406, como está aqui na tela. Você pode tirar uma foto ou então anotar. A gente recebe suas sugestões, suas críticas ou seus elogios. Além disso, dá para acompanhar a TV UFG pelas redes sociais, viu? Nós temos perfis no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Já procura a gente por essas redes sociais, começa a seguir os perfis e, claro, nos ajude a construir os conteúdos da TV UFG. Eu, professor Diego, ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Segunda-feira estamos de volta com Conexões ao vivo aqui na TV UFG. Um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.